Pasto Extraordinário. Oferecimento Corteva AgriScience. Olá, estamos começando mais um Pasto Extraordinário. E um dos assuntos que nós vamos falar por aqui hoje é sobre como decidir entre fazer a reforma ou a recuperação do pasto. A gente também vai conferir quais as melhores estratégias para controlar as plantas daninhas. Além, é claro, de falar sobre sustentabilidade no nosso setor, porque boas histórias não faltam. Nós temos ótimas experiências tanto com relação a boas práticas ambientais, quanto no aspecto social, já que nós somos um dos mercados que mais empregam no Brasil. E esse QR Code que está aqui na tela vai acompanhar a gente durante todo o programa. Nele, vocês conferem as nossas redes sociais do Pasto Extraordinário e também ficam por dentro de informações que vão te ajudar a produzir mais e melhor. Para começar o programa de hoje, nós vamos falar sobre o que fazer com pastagens em processo de degradação. Quando é melhor recuperar ou reformar o pasto? Isso é o que nós vamos saber agora com o José Renato da FEALC, um especialista no tema, que já está aqui com a gente. Tudo bem, José Renato? Tudo bem, muito obrigado pelo convite e obrigado a todos que nos acompanham. Como qualquer processo de intensificação numa propriedade, a decisão sobre a reforma ou a recuperação, ela tem que vir acompanhada de um planejamento. As pessoas muitas vezes têm um pouco de dificuldade, acham que planejamento é uma atividade muito complexa, mas, resumidamente, nós podemos chamar de planejamento 4 ações principais. O primeiro é o diagnóstico. Então, no diagnóstico, onde nós vamos levantar todas as características do pasto, todas as características de fertilidade, qual que é a opção que aquele projeto está fazendo, qual que é a demanda de produção daquele projeto. Então, no diagnóstico, dependendo do nível de degradação que nós temos e o nível de plantas que a gente ainda tem na área, nós vamos decidir entre a reforma ou a recuperação. A partir do momento que a gente decidir por uma dessas duas tecnologias, nós temos que fazer um planejamento. Dentro desse planejamento tem que ter um cronograma, os insumos que nós vamos usar, quando nós vamos executar essas tarefas, com que antecedência eu tenho que comprar. E depois desse planejamento, a gente faz a execução, que é a implantação dessa técnica propriamente dita. Tá? E um ponto muito importante para a gente poder avaliar se as nossas decisões foram bem executadas é a necessidade de fazer um controle das respostas que nós tivemos em cima dessas ações. Tá? Então, nós só vamos saber realmente se aquela tecnologia que eu adotei no meu sistema de produção foi eficiente se eu mensurar quanto isso me trouxe de benefício e comparar com o custo que eu tive nesse processo de implantação dessa tecnologia. Perfeito, Zé Renato. Agora sim, quais os pontos positivos e negativos de optar por cada uma dessas opções de recuperação ou reforma? Qualquer tecnologia que a gente venha a adotar nos nossos sistemas de produção, elas têm pontos positivos e pontos negativos. Então, vamos citar alguns para reforma e recuperação. Na reforma, dependendo do estágio de degradação que nós temos, demora um pouco mais de tempo para esse pasto se recuperar e voltar a ter características produtivas eficientes. Tá? Então, assim, nós podemos, numa situação de degradação mais severa, ter um período mais lento de tempo na reforma. Por outro lado, ela tem a vantagem de ser mais barata. Né? Normalmente, a gente gasta metade do valor que a gente investe quando a gente faz uma recuperação do que quando a gente faz uma reforma. Por que esse menor valor? Porque na recuperação, a gente depende muito menos de ações mecânicas, de processos de preparo de solo, de processos de mecanização, e a gente não precisa comprar sementes novas que hoje estão com valor relativamente alto aí no mercado. Tá? E, por outro lado, a reforma tem como vantagem o seguinte: eu posso estar num estágio de degradação muito intensa. Se eu faço uma reforma bem feita, em 6, 7, 8 meses, depende do que eu estou usando aí de tecnologia, eu já tenho um pasto praticamente no máximo da produtividade dele. Tá? Por outro lado, durante esses 6, 7 meses aí que a gente vai ficar fazendo preparo de solo, correção, calagem, a gente acaba ficando sem esse pasto no nosso sistema de produção. Zé Renato, a gente conseguiria falar para o pessoal que está assistindo a gente qual o valor médio para fazer uma reforma ou uma recuperação? Pensando numa reforma, via de regra, quais são as duas fases, os dois processos onde a gente demanda mais investimento dentro de uma recuperação? Controle de plantas invasoras e recuperação de fertilidade.
Além disso, a gente vai fazer a adoção do bom manejo, que não tem desembolso propriamente dito. Então, numa reforma, é comum a gente ver aí desembolsos da ordem de R$1.000 a R$1.500 por hectare. Quando nós vamos fazer uma reforma, nós vamos ter que fazer preparo de solo. A quantidade e a intensidade desse preparo de solo vai depender do grau de degradação que nós temos. Nós vamos fazer correção da fertilidade também. Nós vamos distribuir sementes e nós vamos utilizar controle de plantas invasoras que vão vir nesse primeiro momento da reforma. Então, ela acaba ficando um pouco mais cara e é bem comum a gente trabalhar aí com valores de R$2.500 até R$3.000 por hectare numa área de reforma. Mas, de novo, isso depende bastante da região onde eu estou, dos custos dos insumos onde eu estou e da intensidade da minha degradação. Então é praticamente aí o dobro do valor para se fazer uma reforma. Então, para a gente evitar precisar chegar nesse nível de fazer uma reforma e ter aí a total degradação do pasto, qual a importância dos herbicidas para o controle das plantas daninhas e para ajudar na fertilidade do solo? Todo o processo de produção agropecuária, independente de ser na cadeia da pecuária ou na cadeia da agricultura, ele é um processo onde a gente tem uma transferência de nutrientes de um local para outro. Então, via de regra, quando a gente tem processo de produção agropecuária, nós pegamos nutrientes do solo, transmitimos eles para as plantas forrageiras e depois os animais se alimentam dessas plantas forrageiras e esses nutrientes são transferidos para os animais. Então, todo o processo produtivo, ele causa uma certa retirada de nutrientes do pasto. Então, para a gente evitar reformas e, inclusive, recuperação, nós precisamos ter muito cuidado com a fertilidade do solo, com o manejo que nós vamos dar para essa planta forrageira, para garantir que ela consiga competir. E quando ela não conseguir competir com as plantas invasoras, nós precisamos utilizar herbicidas, porque essas plantas invasoras vão trazer um impacto muito negativo dentro da produção dos pastos, porque ela compete com o pasto por água, luz e nutrientes. Então, toda vez que eu tiver planta invasora dentro da minha área de pastagem, eu vou acelerar o meu processo de degradação. Então, os herbicidas têm papel importante desde a reforma, para eu não ter uma mato-competição quando as plantas forrageiras ainda estão pequenas, nas fases de plântulas, que a gente chama, quanto nas pastagens adultas, onde a gente precisa ter o máximo disponível de água, luz e nutrientes para essa planta entregar realmente o que a gente precisa dela. Tá ótimo, perfeito, Zé Renato. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigada por todas as informações que você trouxe aqui pra gente. Obrigado você e obrigado a todos que nos acompanham. O controle das plantas daninhas é essencial para manter o pasto saudável e produtivo. Mas vocês sabem como identificar quais áreas tratar primeiro ou até mesmo como fazer o planejamento para isso? Então confiram as dicas do Alcino Ladeira, é consultor técnico da Corteva e falou tudo sobre isso pra gente. Pode rodar. Trazer algumas informações para vocês, uma rotina para uma pecuária produtiva. É que o pecuarista hoje, na evolução da pecuária, tem que ser um pecuarista agricultor, ou seja, ele tem que ser um especialista em produzir capim, porque a fonte de alimentação do gado é o capim, e o alimento mais barato que ele pode ter é a produção da planta forrageira do capim. Então, qualquer descuido no manejo da pastagem, qualquer, por exemplo, um período longo de estiagem, um excesso de animais por área, a primeira que vem é a planta daninha. E a planta daninha é um sinal de alerta para qualquer pecuarista. Quando uma planta daninha começa a se instalar na sua fazenda, nos seus pastos, ela está mostrando que alguma coisa está errada. Agora, ou o pecuarista entende que produzindo um bezerro, um garrote, um boi, e que esse animal está se alimentando do pasto, extraindo a planta forrageira, e essa planta forrageira tirando nutrientes do solo, ou ele entende que tem que fazer uma reposição esporádica de nutrientes no solo, ou ele vai tendo um decréscimo de produtividade ano após ano, até chegar a um ponto que ele vai ser um produtor naquela faixa de 43% que nós temos no Brasil hoje, produzindo de 3 a 6 arrobas hectare ano. E quando conversamos com um pecuarista desse, não vamos falar, o senhor está perdendo dinheiro. Não, o senhor está deixando de ganhar dinheiro porque não está adotando a tecnologia na sua propriedade. Esse é um ponto básico, fundamental da pecuária brasileira hoje.
Antigamente a gente falava muito em levantamento de área, mas na verdade é um diagnóstico da sua fazenda. Então isso tem que ser seguido passo a passo. Primeiro, o pecuarista tem que conhecer os seus pastos como a palma da sua mão. Ele tem que ver as áreas que estão infestadas. Primeiro, a produção da planta forrageira, o manejo que esse pasto está tendo, a capacidade de suporte que ele está tendo, a infestação da planta daninha, a espécie, o vigor, se dentro da área tem mais de uma espécie da planta daninha, se essa planta daninha vem de sementeira ou se ela já foi roçada, a altura da planta daninha, porque são vários detalhes técnicos que vão fazer muita diferença na hora de aplicar um produto e recuperar a sua área de pastagem. Porque o nosso grande objetivo é aumentar a produtividade da área de pastagem. Mas isso ele tem que fazer um diagnóstico no período da seca, do início das chuvas e em pleno verão, em plena chuva, para adotar a tecnologia, para ver que tecnologia que ele vai usar para recuperar suas áreas de pastagem. E esse é o momento exato, porque nós estamos há 1 mês e pouco do início, 2 meses do início do período chuvoso, e o seu planejamento tem que ser feito agora. Não adianta esperar no início das chuvas e sair correndo atrás para fazer o controle de plantas daninhas e não saber que pasto vai aplicar. O planejamento tem que ser feito com antecedência, tá certo? E fazendo diagnóstico das áreas. Bom, feito isso, nós selecionamos 4 áreas, o pecuarista tem 4 áreas, só para dar um exemplo para vocês. A primeira área ele tem 20% de infestação de plantas de sementeira, mas tem muito capim, tem 80% de capim tomando a área e muito bem gramado. A segunda área ele tem 40% de planta de sementeira e com muitos capim na área. A terceira área, ele tem um pasto, uma reforma tardia que ele fez no ano passado e que a planta, o capim não se instalou direito, porque teve um veranico ou às vezes algum problema com a semente ou sua germinação e tem 50% de infestação de planta daninha. E a quarta área são plantas difíceis de controle foliar e tem muito pouco capim na área. Se fôssemos levar a grosso modo, o pecuarista sempre quer ir na área que está mais infestada, porque ele acha que aquele é o problema. Mas a recomendação técnica nossa da Corteva é que ele vá na primeira área que tem 20% de infestação, que o custo é muito pequeno para limpar essa área, e ele já vai ter uma alta produção de capim logo 60 a 90 dias após o controle dessa planta daninha. A segunda área seria aquela de 40%, é um gasto pequeno e vai ter uma recuperação da área rapidamente também em 60 a 90 dias. A terceira área, eu iria nessa área de reforma tardia, e a quarta área, eu iria na área que está mais infestada, que às vezes ele acha que é o maior problema dele. Na área que tem 60% de infestação, de plantas que só vão ser controladas e vão demorar para ser controladas 3 meses, 4 meses, 5 meses, de repente até mais que isso, e com muito pouco capim na área. Esses seriam os procedimentos corretos para se fazer um diagnóstico e um levantamento de área. Seguindo esses detalhes todos, ele vai ter uma alta produtividade. E nós aqui da Corteva, nós temos ferramentas para ajudar você a produzir mais, que é o nosso grande objetivo. Ferramentas para que a pecuária brasileira produza mais. Essas dicas do Alcino Ladeira são uma verdadeira aula, né, pessoal? Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente, Alcino. Você aí na fazenda faz ideia do impacto social e econômico do nosso setor? Pois a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, então não saia daí. Estamos de volta. O agronegócio é o setor que mais gera empregos no nosso país e responde por mais de 1/4 do nosso PIB. E a pecuária tem um papel bem importante nesse resultado. Então nós convidamos a pesquisadora do CPEA, Nicole Renaud, para conversar um pouquinho sobre a importância da nossa sociedade, da nossa atividade, para a nossa sociedade e para a nossa economia. Olá, Nicole, tudo bem? Prazer conversar com você. Olá, tudo bem? Olá a todos, o prazer é meu. Muito obrigada por nos atender. E eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre o PIB do agronegócio e especificamente da pecuária, a relevância disso para a nossa economia. O PIB do agronegócio, o agronegócio ele tem uma importância histórica no Brasil, ainda é muito relevante e tem potencial de expandir essa importância ainda no futuro. E a gente pode pensar nessa relevância por várias perspectivas, né? E uma delas, pensando pela ótica da produção, da geração de valor adicionado na nossa economia, essa que você mencionou,
do PIB do agronegócio, né? Nós temos que lembrar que a produção dentro da porteira que ocorre no campo, ela não ocorre sozinha, né? Pelo contrário, essa agropecuária moderna que nós temos, ela está cada vez mais integrada, interligada, com várias atividades de serviços industriais que estão ali antes da porteira e depois da porteira, trazendo então esse conceito de agronegócio, né? Que nós captamos ali com a medida do PIB feita no CPEA, em parceria com a CNA, e que temos, então, o PIB do agronegócio representando, no passado, 27% da economia brasileira, né, uma enorme fatia. E só o ramo da pecuária, né, envolvendo aí as cadeias, antes, dentro e depois da porteira, da pecuária, sozinho respondeu por 8% do PIB brasileiro ano passado, então é muita coisa, né? E, por uma outra perspectiva, para gerar esse PIB desse tamanho, ano passado nós tivemos 17 milhões de pessoas, pouco mais de 17 milhões de pessoas trabalhando no agronegócio, isso foi 20% também de todas as pessoas trabalhando no Brasil. E então a renda desses 17 milhões, a renda familiar desses trabalhadores e das suas famílias, está vinculada ao agronegócio, né? E essas famílias estão espalhadas em todo o Brasil. Então, quando o setor vai bem, a gente tem esse fluxo, né, financeiro de renda se espalhando pelo Brasil e gerando, né, consumo, investimentos e dinamizando economias locais no Brasil inteiro, né? O agronegócio, ele está em praticamente todas as cidades do Brasil. E a gente pode pensar também pela perspectiva mais fundamental, né, da importância desse setor do agronegócio, incluindo aí as cadeias pecuárias, que é de fornecer alimentos, né, alimentos, fibras, energias, outros tipos de produtos industrializados, agroindustrializados, para a população brasileira, né, em quantidade suficiente, em preços acessíveis, né, o quanto mais for possível, e além desse nosso mercado brasileiro, que já é muito robusto, contribuir também para alimentar populações em outros países, né? E o setor tem feito isso. Nós estamos agora num momento de preços muito elevados, mas essa não é a história completa. Em geral, ao longo do tempo, o preço dos alimentos tem ficado mais acessível para o consumidor brasileiro e, além disso, o setor tem gerado grandes excedentes exportáveis, contribuindo para a balança comercial. E nessa parte de contribuição para a balança comercial, o complexo de carne se destaca, né? Gera grandes excedentes, lembrando que, historicamente, ali nos últimos anos, cerca de 70% a 80% da produção fica aqui, né? E mesmo assim o setor tem essa contribuição em termos de exportação. Então, são várias perspectivas aí que mostram a importância do nosso agro. Nicole, você citou que são 17 milhões de empregos gerados pelo nosso setor, então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que tanta gente vem perdendo emprego em diversos setores, nos serviços principalmente, então comenta um pouquinho sobre isso agora. Bom, realmente, né, 17,3 milhões, para ser precisa, de ocupações geradas ano passado, e se a gente olhar para a pecuária, só no campo foram gerados 2,8 milhões de ocupações, né? Como eu disse, o agronegócio ele está além do campo, né? Então, nas agroindústrias do abate, de laticínios, de couro, nós temos mais cerca de 1 milhão de ocupações geradas ano passado. E fazendo uma estimativa, né? Nós não temos esse dado preciso, mas dos empregos indiretos que estão ali nos serviços e outras atividades industriais que colaboram com a cadeia pecuária, a gente pode dizer que é um número próximo a 1,8 milhão de empregos também, né? Então, nós estaríamos falando do ramo pecuário da economia, gerando entre 5 e 6 milhões de ocupações, 7% de todas as ocupações no país. E realmente, né, nesse momento de pandemia, o setor continuou indo bem, mesmo com o estreitamento das margens que nós vimos nas cadeias no período mais recente, foi um setor que foi bem, manteve, né, o número de empregos, teve um desempenho melhor que a média da economia, então ajudou, sim, manter emprego e renda de todas essas famílias envolvidas no ramo pecuário. Que bacana ver como o nosso setor é relevante para a nossa sociedade, para a economia, enfim. Muito obrigada pela sua participação, viu, Nicole? Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço, à disposição. E falando em produtividade, nós vamos ver agora experiências de produtores que têm ótimos resultados e investem em boas práticas ambientais. Vamos ver. Quando você pega um gosto por uma coisa que você está fazendo, eu acho que
você quer continuar fazendo cada vez mais, né? Alô, Meu nome é Gilberto de Oliveira Pires, sou natural de Marília, estado de São Paulo. Nossa propriedade é Fazenda Santa Gertrudes. Ó, o gurizada vem tocando. Ah, que coisa linda, olha só esse galo. Cara, isso aqui é muito lindo. Sou João Pedro Penac, eu sou pecuarista contemplado pelo projeto Pecuarista S da Corteva. Sou residente de Jussara, formando eu já vim para cá tomar conta dessa propriedade que se situa no município de Itapirapuã. Meu nome é Rubens Cláudio Panhano, sou nascido em Sertãozinho. Essa fazenda aqui, nós temos um igarapé que nasce aqui após a nossa cerca. Chama-se Igarapé Jarina, que é um afluente do rio Acre. E a gente fez um projeto para em 10 anos a gente reflorestar todas as laterais dos dois lados, onde já está bastante adiantado, reflorestar tudo até sair dentro da nossa cerca, que é a nossa missão. Eu me sinto muito privilegiado por olharem com carinho para o trabalho que a gente vem fazendo aqui, por essa preocupação que nós temos em relação à sustentabilidade. Para todos que trabalham no agro, não tem uma realidade na qual se possa produzir sem preservar o meio ambiente, porque afinal essa terra aqui é nossa, é dela que nós tiramos nosso sustento. Eu acho muito importante essas ações de implantação desse projeto de sustentabilidade, dessa plataforma S. Além da parte ambiental que nós estamos revitalizando na fazenda, nós temos a parte social também. Esse projeto de sustentabilidade da plataforma S é uma realidade que a Penac já vem vivendo há algum tempo. Desde que o meu pai iniciou com os processos aqui na Penac Agropastoril, sempre prezou-se pela preservação ambiental. E é com essa ideia da plataforma S que a Penac opera. Criar um modelo de negócio no qual eu tenho a agricultura que dá suporte para a pecuária e eu tenho uma pecuária que melhora a condição da agricultura, e tudo isso fica embasado pelas condições de preservação ambiental. Esse projeto também, eu acredito que com uma água de melhor qualidade, que ele vai beneficiar a gente, a recuperação de pastagem, vai contribuir com menos emissão de carbono, entendeu? Então os benefícios são muito grandes, não só para a fauna, para a flora, mas para o pecuarista também. Isso se transfira para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, né? E que de um modo geral a gente traga sustentabilidade para o nosso negócio. Essa é uma fagulha que se inicia uma fogueira. Aqui é o ponto zero de um projeto no qual, se bem nutrido, se bem observado e bem gerido, ganha-se uma escala, uma proporção na qual pode enriquecer todo mundo. E cara, não tem como falar que você não se sente privilegiado sendo Marco Zero. Que bacana conhecer a experiência de pessoas que trabalham com tanta dedicação. Parabéns e muito obrigada pela participação. E como vocês já sabem, acessando o QR Code que está aparecendo aqui na tela, vocês permanecem conectados com os assuntos que nós conversamos por aqui hoje, envolvendo os temas de sinergia, socioeconomia, sustentabilidade e sucesso. Todos eles fazem parte da Plataforma S, um programa de ações sustentáveis da Corteva AgriScience, que busca, por meio de diferentes iniciativas, honrar o compromisso da empresa com a pecuária brasileira. Nesse QR Code, vocês também podem se manter informados sobre o mercado, tendências, cotações, tecnologias e sustentabilidade para a pecuária. Então a gente espera vocês por lá, acessando esse QR Code ou o site pastoextraordinario.com.br. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo do programa de hoje e a gente se vê em breve por aqui, no Pasto Extraordinário. Tchau, tchau! Oferecimento Corteva AgriScience.